Bom, pessoal, continuando aqui para o nosso próximo assunto da disciplina, tá? A gente vai começar a abordar a parte de máquinas de estados finitos. Existe uma questão aqui teórica e até mesmo de representação, né? E do que são as máquinas de estados finitos, mas também tem a parte mais prática que vai envolver, obviamente, a análise de máquinas de estados, tá? Então a gente descobrir basicamente o que um certo circuito temporal está realizando, ok? E também a síntese de máquinas de estados, ou seja, a partir de um dado problema ou a partir de um diagrama representando a máquina, como é que a gente vai conseguir gerar uma solução, né, uma implementação para aquele problema, ok? Bom, vamos começar definindo aqui, desculpe, as máquinas de estados finitos. Tá? Máquinas de estados finitos, elas são circuitos sequenciais que elas vão ter um comportamento um pouco distinto dos circuitos que a gente viu até o momento, porque elas vão operar de acordo com um conjunto de regras, tá? E esse conjunto de regras essencialmente vai visar determinar como é que ela vai trocar de estado de operação, dado um conjunto de possíveis entradas e gerando um conjunto de possíveis saídas. Então, por exemplo, o exemplo mais próximo de uma máquina de estados que a gente viu até então seriam os contadores, os registradores, tá? A gente poderia implementar um contador usando as noções de uma máquina de estados, tá? Onde os estados de um contador seriam os valores de contagem, né? Então, por exemplo, um contador de 0 a 5, a gente teria 6 estados distintos, né? O estado 0, o estado 1, o estado 2, o estado 3, o estado 4 e o estado 5, tá? Então a gente teria ali o conjunto de estados. As regras de operação seriam as regras determinando como é que a contagem poderia acontecer. A gente viu até o momento que a gente conseguia fazer contadores operarem de uma certa forma, né? A gente conseguiria criar os contadores crescentes e decrescentes, e usando lá uma porta XOR conectada na saída do circuito, nós poderíamos criar contadores programáveis, né? Crescentes e decrescentes. Mas aqui agora a gente pode fazer uma coisa mais explícita, né? Eu posso criar regras, por exemplo, que eu quero contar somente os valores pares, de forma crescente. Ou eu quero contar crescente se uma entrada tiver com certo valor e decrescente se essa mesma entrada estiver com outro valor, tá? E eu poderia gerar saídas, né? Então, saídas seriam acionamentos que a minha máquina está gerando, tá? No caso de um contador, tipicamente a saída da máquina de estados é o próprio valor de contagem, tá? Então, isso daqui é uma definição bastante abrangente, sem dúvida nenhuma, tá? Ela abarca virtualmente aí a quase todos os circuitos sequenciais que vocês consigam imaginar. Porém, ela é uma definição abrangente, porém bastante razoável, tá? E com extensões dela a gente consegue criar, né, outras formas de trabalho, tá? Outras máquinas mais complexas até do que as próprias máquinas de estados finitos, quando a gente fala formalmente. Um microcontrolador, do ponto de vista de eletrônica digital, ele é uma máquina de estados finitos, tá? O próprio processador que a gente vai utilizar depois, a gente poderia criar usando esse conceito, usando essas noções, tá? Sendo que o processador teria alguns estados, por exemplo, o estado de recuperar uma instrução, o estado de decodificar a instrução, o estado de executar a instrução, o estado de salvar resultados e assim por diante, tá? E depois, mas a gente vai ver depois que o microcontrolador até estende um pouquinho a noção formal de uma máquina de estados finitos ao introduzir o uso do conceito de memória externa, tá? Que é um pouquinho além desse conceito básico, muito embora a gente consiga implementar ele, apesar de formalmente ser um conceito ligeiramente distinto, a gente consegue implementar sem maiores problemas. Máquinas de estados finitos também são bem conhecidas pela sigla em inglês, né? FSM, Finite State Machines, tá? Elas também podem ser definidas como máquinas que podem estar em um certo estado de operação, dado um conjunto de possíveis estados, tá? Isso daqui, para vocês pensarem, tá? A gente poderia, por exemplo, caracterizar uma sinaleira, né? Uma sinaleira, ela teria três estados possíveis de operação, né? Ou ela está aberta, ou ela está em alerta, né? No amarelo, ou ela está fechada. Então, uma sinaleira, ela tipicamente, ela não vai, pelo menos não deveria, né? Ela não pode estar em dois estados ao mesmo tempo. Ou ela está aberta, ou ela está fechada, ou ela está no amarelo. Perfeito? Ou no estado de alerta, se vocês preferirem assim, tá? A troca de um estado para o outro pode acontecer como resposta a uma entrada externa,
Muito embora a existência de entradas externas seja uma opção na criação de uma máquina dos Estados Unidos, tá? Uma máquina dos Estados Unidos não necessita ter entradas externas, a única entrada que ela necessita é a entrada de clock, efetivamente, tá? E a troca de um estado para outro a gente chama de uma transição de estado. Então a gente está definindo aqui um pouquinho, né, pessoal? A parte de termos que a gente vai utilizar nas máquinas de estados, tá? Em suma, uma máquina de estados finitos é definida pelo conjunto de estados, pelo estado inicial que ela possui e pelas condições de transição, tá? Existem dois tipos de máquinas de estados, tá? As máquinas de estados determinísticas e as máquinas de estados estocásticas. A gente vai trabalhar somente com as máquinas de estados determinísticas, ou seja, são máquinas de estados cujas reações delas são bem definidas e imutáveis ao longo do tempo. Elas não dependem de probabilidades, tá? Elas são específicas, tá? E essas máquinas de estados determinísticas, elas estão amplamente presentes no mundo na forma dos mais diferentes dispositivos, tá, pessoal? Como máquinas de venda, processadores, elevadores, controladores de semáforo, tá? Em suma, a gente tem uma série aí de dispositivos que são os dispositivos do cotidiano de vocês, tá? Que vocês utilizam normalmente, que são implementados como forma de máquinas de estados, tá? Definindo então formalmente os elementos constituintes de uma máquina de estado, a gente tem o estado. O estado nada mais é do que uma certa operação ou situação de operação de uma máquina, tá? De forma mais simples, ele representa literalmente o status da operação da máquina. Então, por exemplo, né, uma catraca, ou ela está aberta ou ela está fechada, tá? Então seriam dois estados possíveis de funcionamento. A gente poderia ter, por exemplo, uma esteira que ela pode estar parada ou movimentando. Em suma, vocês podem ter vários dispositivos diferentes, tá? Com estados diferentes de operação. Então, sei lá, uma máquina mais complexa, ela poderia estar movimentando a peça, furando a peça, fresando, tá? Fresando na situação A, fresando na situação B e assim por diante. As entradas são sinais externos que são gerados pelos usuários ou por sensores ou ainda mesmo por outras máquinas de estados, tá? Então, uma entrada da minha máquina pode ser a saída gerada por uma outra máquina de estados finitos. Eu teria daí duas máquinas interoperando entre si. Mas ao mesmo tempo ela pode ser o usuário, né, pressionando um botão, tá, gerando uma certa entrada, ou até mesmo um sensor, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui em caso digital, eu vou simplificar a vida, não vou falar de sensores que produziriam mais de um bit, mas a gente tem um exemplo de um sensor que seria, por exemplo, uma chave de fim de curso, né? Uma chave de fim de curso, ela serve justamente, ou micro switch, como alguns gostam de chamar, tá? Ou chave de contato seco. Tem vários nomes para chave de fim de curso, tá? Uma chave de fim de curso ou uma chave de contato seco é uma chave que indica, por exemplo, se um objeto atingiu uma certa posição, tá? Então, se o objeto não está naquela posição, a chave está aberta. Se ele chegou naquela posição, a chave fecha, tá? Então, isso daí poderia ser uma entrada que me indica como é que a minha máquina deve operar, tá? Poderia ser uma boia, por exemplo, né? Uma boia indicando se um nível de um fluido está abaixo ou acima do desejado, tá? As entradas podem influenciar as transições, tá? E as saídas. Tipicamente, elas vão influenciar transições, tá? A gente pode ter transições condicionadas a valores das entradas e elas eventualmente podem influenciar saídas, tá? Mas ou não existe a obrigação da entrada influenciar a transição ou influenciar a saída, tá? Isso vai depender da construção da máquina, tá? Em casos particulares, tipicamente contadores, tá? A gente pode ter máquinas de estado sem que existam entradas. De novo, no caso de um contador, o estado seria o próprio valor de contagem. Tá? A gente vai usar contadores porque eles são exemplos mais simples para vocês compreenderem as técnicas, tá? Para depois a gente conseguir daí conceber máquinas mais interessantes, ok? Saídas, por sua vez, são os sinais que são gerados a partir do estado da máquina e possivelmente das entradas que essa máquina possui, tá? E aí a gente vai ter duas, em suma, são sinais que são resultado da operação da minha máquina, tá? E a gente vai poder ter duas máquinas, dois tipos de máquinas de estados em razão do comportamento da saída, tá? Que vão ser as máquinas tipo Moore ou as máquinas tipo Mealy, tá? Sendo que a gente chama as máquinas tipo Moore de máquinas completamente síncronas. Depois eu vou esclarecer o porquê dessa definição e o porquê desse termo, tá? Enquanto a gente denomina as máquinas Mealy de máquinas com saídas assíncronas, tá? E aí, de novo, a gente vai ver qual é a diferença em razão delas. Em suma,
Já meio que adiantando, a diferença de uma máquina Moore para uma máquina Mealy é que na máquina Moore a saída vai depender somente do estado, enquanto na máquina Mealy a saída vai depender tanto do estado quanto dos possíveis valores das entradas, tá? As transições representam as trocas de estados, tá? Uma transição pode implicar em voltar para o estado que eu estava ou ir para um estado diferente. Lembrando que a cada pulso de clock a gente vai avaliar possíveis transições, perfeito? Então eu posso me manter no mesmo estado, que seria uma transição pro próprio estado, tá? Ou seja, eu não estou saindo do estado, eu estou voltando para ele, eu estou ficando nele, tá? Ou no novo pulso de clock eu posso ter uma transição para um estado diferente, tá? Lembrando aqui que a gente está falando de máquinas sequenciais, ou seja, certamente tudo é regulado aqui em razão do nosso sinal de clock, tá? Uh, no caso de máquinas Mealy, tá? É costumeiro a gente representar o valor da saída, tá? Junto à transição, tá? Já que a nossa saída vai poder depender de uma certa condição do valor da entrada, tá? E a gente vai ver isso depois na representação gráfica das máquinas de estados, tá? Então, formalizando isso tudo, tá? Uma máquina possui os seguintes elementos. Para máquinas determinísticas, tá? E é definida pela junção dos elementos que eu vou comentar com vocês agora. O conjunto de estados, que é o conjunto S, que não pode ser vazio, né? Que tem que ter um número finito de estados, tem que ter um cardinal finito, uma quantidade de estados finitos, afinal de contas, a gente está vendo máquinas de estados finitos, justamente, tá? Então, a gente tem um conjunto de possíveis estados. O estado inicial da máquina, que a gente denomina S0, tá? Aquilo que a gente chama de alfabeto de entrada, que é o conjunto de símbolos que a gente chama de símbolos θ aqui, que representa o alfabeto de entrada. No caso, a gente está considerando nesses exemplos aqui máquinas digitais, né? E a gente considera então como alfabeto de entrada o alfabeto binário. Então a nossa máquina só reage ao símbolo 0 e ao símbolo 1, né? O nível baixo e o nível alto, tá? Mas saibam que o conceito de máquinas de estados permitiria outros alfabetos, tá? O alfabeto de saída, que é o lambda, né? Que a gente tá, que é o lambda, que é o alfa ou lambda, que eu já não me lembro o nome da letra, tá? Que representaria o alfabeto, as possíveis saídas geradas, né? Quais seriam as possíveis saídas, que no nosso caso também é 0 ou 1, né? A função de transição sigma, tá? Que é a função que mapeia todas as transições envolvendo um estado atual para um estado futuro, tá? Uh, mas não necessariamente envolvendo entradas para isso, tá? Eu posso ter transição que depende só dos estados, tá? Por exemplo, um contador. Do estado 0 eu vou para o estado 1. Do estado 1 eu vou para o estado 2. Isso independe de valor de entrada. Perfeito? E uma função de saída φ, tá? Que mapeia todas as possíveis combinações de valores de estado e possivelmente de entradas para gerar as nossas saídas, tá? Então, a partir dessa definição formal, pessoal, a gente vai ter os seguintes elementos auxiliares. O estado atual, tá? Que a gente vai denominar de SA, que representa qual é a posição, qual é o status da minha máquina neste momento, tá? O próximo estado, ou também a gente chama de estado futuro, que a gente vai denotar como SF, tá? Que representa o próximo estado para qual a máquina deve ir, ou seja, para onde ela deve ir quando acontecer o próximo pulso de clock. Exemplo, eu tô na contagem 2, o meu contador é crescente. Se eu estou no valor 2, o meu próximo estado, ou o estado futuro do 2, é o valor 3. É o estado 3, perfeito? Variáveis de entrada, que a gente vai representar como xn, tá? Variáveis de saída, que a gente vai representar como φn. E variáveis de estado, que a gente vai representar como qn, que são as variáveis que representam a memória, né? Que representam os flip-flops que vão estar atuando para a gente conseguir criar uma determinada máquina. Perfeito? Então a gente teria aí alguns tipos de máquinas de estados, tá? O que a gente chama de aceitador determinístico de estados finitos e transdutor de estados finitos, tá? Um aceitador determinístico de estados finitos é uma máquina, tá? Que essencialmente ela mapeia um subconjunto de estados para um outro subconjunto de estados, tá? A gente tem uma função de transição, tá? Que mapeia pares de entradas de estados e entradas para outros estados, tá? Não necessitando que obrigatoriamente todos os estados tenham transições envolvidas, tá?
Bom, e a gente tem o transdutor, tá? Que são tipos de máquinas que essencialmente envolvem, na verdade, aceitadores determinísticos são as máquinas gerais, tá? E os transdutores são as máquinas que fazem a tradução, tipicamente, tá? De conjuntos de entradas para conjuntos de saídas, tá? Que é o caso que a gente classifica normalmente nas máquinas Muri-Mille, tá? Em suma, que é o caso que a gente vai trabalhar tipicamente, tá? A partir disso tudo e dessa formalização, pessoal, a gente consegue descrever as máquinas de uma forma mais prática, tá? Através de alguns elementos que eu vou estar comentando com vocês, tá? São os elementos que vão estar envolvidos necessariamente na análise e na síntese, na criação dessas máquinas, tá? Que são elementos auxiliares simples, que não têm grandes complexidades envolvidas, tá? Ou seja, o processo de análise, o processo de síntese, ele é relativamente simples. O que existe de complexo numa máquina de estados, particularmente quando a gente fala na criação de uma máquina, envolve justamente o procedimento de propor uma solução a um problema. Ou seja, dado um problema concreto, um problema do mundo real, eu tenho que propor uma máquina que consiga solucionar aquele problema. Ou seja, normalmente propor essa máquina significa criar o conjunto de regras, criar o mecanismo que vai solucionar o problema, tá? Uma vez que eu tenha o conjunto de regras e o mecanismo que vai solucionar o problema, criar o circuito, o processo de síntese do circuito em si é extremamente simples, tá? O mais complexo está realmente em como fazer, como bolar a máquina que soluciona o problema. E essa parte é uma parte que não existe uma regra explícita de como é que a gente pode proceder. Simplesmente, né, conselhos de como é que vocês podem abordar um determinado problema, tá? Bom, de forma simples, pessoal, para caracterizar uma máquina de estados finitos, tanto no processo de análise ou de síntese, a gente vai usar os seguintes mecanismos, tá? Funções lógicas, descrevendo a máquina. Uma tabela verdade, que agora a gente vai chamar de tabela de transição de estados, mas é uma tabela verdade, tá? Como vocês já estão habituados. E um diagrama de representação da máquina de estados, tá? Tipicamente, pessoal, no processo de análise, a gente vai sair de um circuito para a função, da função para uma tabela de transição de estados e da tabela de transição de estados para o diagrama de representação da máquina. No processo de síntese, no processo inverso, a gente sai do problema para um diagrama, do diagrama para a nossa tabela de transição e da tabela de transição para as funções, e das funções a gente já tem o circuito e pode representar o esquemático equivalente, tá? Então, pessoal, vamos trabalhar esses elementos e ver como é que a gente consegue criar eles, né, de forma diferente. Então, funções lógicas ou funções descritivas, né, tem como finalidade representar logicamente o comportamento da máquina e vão ser três funções que a gente vai estar interessado. Tá? A função de saída, que expressa a função lógico combinacional que determina a saída. Tá? Para cada variável de saída, a gente vai ter uma certa função. Então, se eu tiver duas, três, quatro saídas, eu vou ter duas, três, quatro funções. Tá? Uma função para cada variável de saída. Então, para cada variável de saída, a gente vai ter uma função φn, tá? Que vai ser uma função do quê? Do estado atual e das minhas entradas. Perfeito? E isso é interessante denotar e ressaltar para vocês, gente, porque eu não posso ter uma função de saída dependendo de estado futuro. A minha função de saída ela sempre vai depender do estado atual e possivelmente, mas não necessariamente das entradas. Lembrando que a função de saída ela pode depender somente do estado, tá? Eventualmente a função de saída poderia até depender somente do conjunto das saídas, mas daí não seria uma máquina de estados, tá? Então, ou a minha função depende somente dos estados, ou a minha função de saída depende dos estados e dos valores das entradas. Além da função de saída, a gente vai ter a função de excitação, tá? Que vai ter como finalidade representar a função lógica combinacional das entradas dos flip-flops, tá? Ou seja, se tiver um flip-flop tipo D, a gente vai ter uma função de qual é o circuito que eu vou ligar naquela entrada daquele flip-flop. Se tiver um flip-flop JK, eu vou ter que ter uma função para o J e uma função para o K, ok? Também essas funções vão depender ou dos estados e das entradas, tá? Ela sempre tem que depender do estado, mas pode depender do estado e da entrada, ok?
E a função de estado futuro, que representa como, a partir do estado atual, eu vou para um estado futuro, ou como, a partir do estado atual e de entradas, eu vou para um certo estado futuro de interesse. Tá? Bom, funções é isso. Tabela de estados. Uma tabela de estados nada mais é do que uma tabela verdade, tá? Onde a gente representa todos os elementos básicos para conseguir caracterizar a operação de uma máquina de estados finitos, tá? Então, basicamente, os elementos que a gente vai encontrar numa tabela de estados vão ser as entradas. E aqui, quando eu falo valores presumidos, pessoal, significa que a gente vai colocar na tabela todos os possíveis valores de entradas. Em suma, se eu tiver duas entradas, eu tenho quatro conjuntos de valores, né? 00, 01, 10 e 11, tá? Além das entradas, eu vou ter o estado atual, que eu também vou presumir os valores. Tá? Então, nesse caso, eu vou listar todas as variáveis de estado e vou representar todos os possíveis valores de estado. Tá? Isso daqui, pessoal, o conjunto de entradas e estado atual, a quantidade somada de entradas e estado atual, vai me determinar quantas linhas eu vou ter na minha tabela. Então, por exemplo, se eu tenho duas entradas e dois flip-flops, ou seja, duas entradas e duas variáveis de estado, isso significa que no total eu vou ter quatro valores que eu vou ter que presumir. Lembrando que para quatro valores que eu vou ter que presumir as combinações possíveis de valores, tá? Eu vou ter 2 na 4 possíveis combinações, ou seja, eu vou ter 16 combinações, indo de 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1. Perfeito? Vocês vão ter que listar todos os possíveis valores existentes. Depois das entradas e do estado atual, eu vou ter as excitações, tá? Que a gente vai derivar a partir das equações. Então, notem que a gente presume os valores das entradas e do estado atual, porque as minhas funções, elas pegam justamente as entradas e o estado atual para definir o que acontece na saída, o que acontece na excitação e o que acontece no estado futuro. Então, eu vou pegar a combinação de valores de entrada e estado atual e vou definir qual é o valor da excitação naquele caso, qual é o valor do estado futuro naquele caso e qual é o valor da saída naquele caso. Tá? Então, saídas, excitações e estado futuro, a gente aplica as funções nos valores das entradas e estado atual que a gente listou na tabela. Ok? Por fim, além da tabela, né? Eu vou ter também um diagrama, tá, de status, tá? E aqui na parte de diagrama de status a gente vai usar duas formas de representação. Teria uma terceira que é popular na atualidade, mas que a gente não, tipicamente a gente não usa em eletrônica, tá? As duas formas mais usadas em eletrônica é o diagrama clássico de status, tá? Que eu vou mostrar para vocês em seguida, e o diagrama no formato ASM, né? Algorithmic State Machine Charts, a gente chama esse cara, tá? No DIDS, tá? A gente vai conseguir trabalhar com diagramas ASME, tá? Diagramas nesse formato aqui, porque o DIDS não consegue usar os diagramas clássicos, tá? E o terceiro formato, que aí fica a critério de vocês, a gente não vai ver na disciplina, seriam os diagramas UML, tá? Diagramas de estados UML, que tipicamente em eletrônica a gente não encontra eles, tá? A gente encontra em eletrônica mais o diagrama clássico e em alguns casos muito específicos o diagrama ASME, tá? Que a gente vai abordar, inclusive, porque para fazer as simulações, necessariamente a gente vai precisar representar a nossa máquina no DIDS através desse tipo de diagrama, tá? Então, o diagrama clássico, pessoal, ele vai ter basicamente a representação dos estados através de círculos. Então, cada um dos estados possíveis vai ser um círculo, tá? Dentro desses círculos, a gente vai representar qual é o estado em questão. E além dos círculos, a gente vai ter flechas que representam as transições, né? Por que é uma flecha? Porque num lado a gente vai ter o estado atual e do outro lado, onde vai estar a seta da flecha, a gente vai ter o estado futuro, né? A partir de onde eu consigo chegar a partir daquele estado atual onde eu me encontro, tá? Todos os possíveis estados têm que estar presentes no diagrama, mesmo que um estado ali esteja perdido, tá? Vocês têm que representar todos os possíveis estados da minha máquina, tá? Todas as condições para que uma transição nas nossas flechas lá aconteçam tem que estar especificadas, tá? A menos que exista uma transição incondicional, onde nesse caso a gente coloca somente a flecha, tá? Não podem existir duas transições saindo de um mesmo estado cujas condições não sejam complementares. Em suma, imaginem que eu estou no estado A, tá?
O estado A vai para o estado B quando a entrada é zero. Se o estado A vai para o estado B com entrada zero, o estado A não pode ir para o estado C com a mesma entrada de valor zero. Porque daí a gente teria uma máquina, né, que hora poderia ir para o B, hora poderia ir para o C. Ela não seria determinística. Perfeito? Então, para um certo valor de entrada, a gente tem uma certa transição saindo de um certo estado. Ok? E a gente vai representar também as saídas. Em suma, é essa simbologia básica aqui que vocês estão vendo. Tá? O estado, a transição aqui é a seta, é a flecha, né? Perdão, não a seta, é a flecha, desculpe, tá? E associado à transição, a gente vai determinar qual é a entrada que condiciona que essa transição ocorra e qual é o possível valor de saída nessa transição, ok? Então, de novo, né, nas transições a gente vai representar a condição para que aquela transição aconteça, tá? E a saída vinculada àquela condição e àquele estado, perfeito? Notem que a saída não depende de ocorrer a transição, a saída depende somente do estado e da entrada, certo? Aqui representando uma máquina simples, essa seria uma máquina Mealy, tá? Então vamos ler, vamos tentar explicar aqui para vocês o que representa esse diagrama e como é que a gente interpreta ele, tá? Então, para começo de história, eu tenho uma legenda. Eu tenho aqui o meu estado, eu tenho uma entrada A e eu tenho uma saída Y, perfeito? Então vamos começar aqui a analisar o estado S0 e até ver como é que vocês leem o diagrama e como é que vocês interpretam o diagrama, tá? Então vamos analisar aqui primeiro o estado S0, ok? Do estado S0, duas coisas podem acontecer. Ou eu me mantenho no próprio S0, ou eu transito para o estado S1. Como é que eu sei isso? Pelas duas flechas, né? Eu tenho uma flecha aqui do S0 para o próprio S0, e eu tenho uma flecha indo do S0 para o S1. Perfeito? Em que condição eu transito do próprio S0 para o S0? Quando a minha entrada A tem valor 1. Em que condição eu transito do estado S0 para o estado S1? Quando a entrada A tem valor 0. Perfeito? A transição só pode acontecer com o pulso de clock, tá, pessoal? Em suma, para eu ir do S0 para o S1, eu tenho que estar no estado atual S0, a minha entrada A tem que valer 0 e tem que acontecer um pulso de clock, um novo pulso de acionamento. Perfeito? Somente no pulso de acionamento é que eu vou ir para o S1 efetivamente. Então notem que isso daqui está representando uma condição que depende do relógio. A transição sempre depende do clock. Perfeito? A saída não depende do clock. Vou repetir, tá? A saída não depende de relógio. Em suma, se eu estiver no estado S0 e a minha entrada A for 1, a minha saída imediatamente tem valor 0. Por outro lado, se eu estou no estado S0 e a minha entrada A trocou de valor de 1 para 0, a minha saída permanece no valor 0, né? Ela não troca de valor, porque a gente está olhando na máquina. Em ambas as situações, a saída permanece com valor 0. Mas o que é importante aqui? Se eu estou no estado e a entrada trocou de valor, a minha saída pode trocar imediatamente de valor. Ela não depende do clock. Tranquilo? Ela só depende do estado onde eu estou e do valor da minha entrada. Tá? Vamos agora olhar o estado S1. O estado S1 eu tenho duas transições. Ou do estado S1 eu me mantenho no próprio estado S1, ou do estado S1 eu vou para o estado S2. Então, novamente analisando. Se eu estou no estado S1, se o meu estado atual é o S1 e a minha entrada é 0, quando acontecer um pulso de clock, eu me mantenho no estado S1. Se eu estou no estado S1 e a minha entrada A vale 1, quando acontecer o pulso de clock, eu vou transitar para o S2. Tá? Se eu estou no estado S1, independentemente do valor da entrada, a minha saída vai ser sempre 0. Perfeito? Agora para o S2, pessoal. Eu estou no estado S2, tem duas transições. Ou eu vou para o S0 ou eu me mantenho no S2. Vamos olhar como é que isso daqui funciona. Se o meu estado atual é o S2, a minha entrada A vale 1. Quando ocorrer um pulso de clock, eu vou para o próprio S2. Eu me mantenho no S2. Se eu estou no estado atual S2 e a minha entrada A vale 0, quando acontecer um novo pulso de clock, eu vou ir para o S0. Agora olhem a diferença da saída. Ó. Se eu estou no estado S2, meu estado atual é o S2. Tá?
A minha entrada A vale 1, a minha saída sendo gerada é uma saída 0. Porém, se a minha entrada A trocar de valor para 0, a minha saída vai imediatamente trocar de valor para 1, independentemente do clock. Então, de novo, a minha saída ser 0 ou ser 1 depende única e exclusivamente do meu estado atual ser o S2 e do valor da entrada A. Perfeito? Maravilha, tá? Um segundo exemplo aqui, tá, pessoal? Com outras declarações literais aqui de condições, tá? Nesse caso, a gente tem duas entradas, entrada A e B e uma única saída Y. Olha, é um exemplo já um pouquinho mais bonito, né? Eu tenho três estados representados, o estado S0, o estado S1 e o estado S3, tá? E aí a gente está dizendo aqui, no S0, se a minha entrada A for 0, independentemente do valor do B, né? O B aqui está representado como don't care, né? Não importa o valor dele, eu vou permanecer no S0. Se eu estou no S0 e as minhas entradas valem 1 e 1, o A e o B valem 1 e 1, então eu vou para o S3. Perfeito? Notem uma coisa interessante. Essa máquina aqui, ela não está completamente especificada, o que é uma falha, tá? Até serve isso daqui de exemplo para vocês, tá? Essa máquina no estado S0 não é que seja um erro, mas a gente não especificou o que acontece se as entradas assumirem o valor 1 e 0. Então, se eu assumir o valor 1 e 0, eu estou dizendo basicamente que a minha máquina pode acontecer qualquer coisa, né? O que é problemático, tá, pessoal? Então, essa máquina teria um problema em termos de definição da sua operação. Para o S1 não acontece isso. Para o S1 a gente tem todas as situações previstas. Ó. Entradas 0 e 0 eu vou para o S0. Entrada 1 e 0 eu vou para o S0. Entradas 1 e 1 e 1 e 0 eu permaneço no próprio S1. E o S3, mesma coisa. Ó. Do S3 eu tenho o conjunto de valores 0 e 1. Eu tenho o conjunto de valores 0, 0. E ó, aqui tem um outro erro, ó. Não poderia ser 0 e 1 de novo, tá? Se eu especifiquei que no S3 de 0 e 1 eu vou do S3 para o S1 quando a minha entrada tem valor 0 e 1, eu não poderia ir para o S0, né? Isso daqui é um erro, tá, pessoal? Não pode, tá? Tá de propósito esse exemplo aqui para a gente ver que nesse projeto aqui, nessa proposição de máquina, a gente encontra problemas, né? Então, uma máquina não completamente especificada, tanto o S0 quanto o S3 não estão completamente especificados, e no S3 eu teria um problema aqui, né, de qual transição seria a correta, né, para o S0 ou para o S1. Então, essa máquina teria que ser corrigida, ok? No caso de máquinas Moore, tá, pessoal, naquelas máquinas onde a saída depende completamente do estado, a gente também usa uma notação alternativa que é essa daqui, ó. Eu represento o valor da saída junto do estado. Por quê? Porque a minha saída nunca depende do valor da entrada, né? A minha saída depende somente do estado que eu estou, tá? Então essa seria uma representação alternativa aqui para uma máquina do tipo Moore, tá? A saída representada junto do valor do estado. Ok? Eu sempre uso aqui a divisão aqui, né? A linha divisória para representar estado e saída, tá? Ou entrada e saída se for uma máquina Mealy. No caso de diagramas ASME, pessoal, a gente tem uma abordagem ligeiramente diferente, tá? Os dois diagramas eles são equivalentes entre si, não poderiam deixar de ser, tá? Afinal de contas, a gente está trabalhando com máquinas de estados finitos, uma máquina tem que ser representável por qualquer notação, né? É uma mera questão de habilidade em fazer a representação. Mas é óbvio que eu tenho que conseguir representar as máquinas a mesma máquina por notações distintas, tá? No caso de diagramas ASME, pessoal, a gente vai ter um diagrama que é, e olhem bem a minha observação, é parecido com o fluxograma, mas não é um fluxograma. Muito cuidado, tá? A interpretação dele é totalmente diferente da interpretação de um fluxograma, tá? Então cuidado, ele tem a carona, a cara, assim, o jeito de um fluxograma, mas não é um fluxograma, tá? Não se percam nessa história aí que vocês bailam facinho aí nesse caso, tá, pessoal? Então, quais são os elementos que a gente vai ter no caso de diagramas ASME? Uma caixa de estados, tá? Que representa qual é o estado no qual eu tô, tá? O nome do estado é declarado fora, acima da caixa, né? E dentro da caixa são listadas, e a gente lista somente os nomes, né? As saídas que vão ser acionadas quando a gente está no estado. Notem que essas saídas que vão ser listadas aqui na caixa do estado são as saídas que vão acontecer, ou seja, elas vão assumir nível alto, elas vão ser acionadas, tá? Quando não existe uma condição
acionando ela. Ela depende só, em suma, seria a saída Moore, né? A saída que depende somente do estado. Eu vou ter uma caixa de decisão, né, que representa o que acontece com a minha máquina se a minha entrada tiver valor 0 ou tiver valor 1, tá? E eu vou ter uma caixa de saída condicional, que representa as saídas que vão... E a gente, de novo, a gente só lista as saídas que vão ser acionadas, tá? As outras saídas a gente não fala nada. As saídas que vão ser acionadas, mas nesse caso dependendo não somente do estado, mas também de uma condição de entrada. Okay? Esse bloco, por definição, só pode acontecer em máquinas tipo milha. Tá? Notem de novo, né, que a ASM não é um fluxograma, mas sim um fluxo de dados, né, que a gente segue para construir uma máquina. Okay? Então vou representar aqui uma máquina para vocês. Essa máquina já foi construída no DIDS. Tá? Quais são os estados que nós temos aqui? Né? O estado S0, o estado S1 e o estado S2. Perfeito? Esse símbolo que vocês estão vendo aqui dentro da máquina de estados, tá? Ela representa o estado inicial. Lá no diagrama clássico, eu me esqueci de comentar isso com vocês. No diagrama clássico, se a gente tem estado inicial, a gente representa uma seta que está vindo de lugar nenhum, mas ela termina no estado inicial. Tá? Então é uma seta para aquele estado. Depois a gente vai ver exemplos com essas representações. Tá? Então aqui eu tenho um diagrama ASM, tá? Eu tenho os meus estados, perfeito? Aqui eu associei valores aos estados, tá? Não é estritamente obrigatório que eu faça isso, mas nesse caso já foi feito. Então estou dizendo que o estado S0 tem o valor 00, o estado S1 tem o valor 01 e o estado S2 tem o valor 10, perfeito? Notem que em nenhum dos estados eu liguei uma saída, né? Então não tem saída que seja dependente somente do estado. E aí eu estou representando a minha entrada A. Então o que eu estou dizendo aqui? As minhas transições, né? Se eu estou no estado S0 e a minha entrada A tiver valor 1, no próximo pulso de clock eu permaneço no S0. É só acompanhar o fluxo aqui da seta. Se eu estou no estado S0 e a minha entrada A tem valor 0, no próximo pulso de clock eu vou vir para o estado S1. Perfeito? Agora no S1. Se eu estou no estado S1 e a minha entrada A tiver valor 0, então no próximo pulso de clock eu permaneço no S1. Se eu estou no S1 e a minha entrada A tem valor 1, no próximo pulso de clock eu vou ir para o estado S2. Perfeito? No estado S2, se eu estou no S2, meu estado atual é o S2, a minha entrada A tem valor 1, significa que no próximo pulso de clock eu vou permanecer no S2. Ok? Se o meu estado atual é o S2 e a minha entrada A tem valor 0, no próximo pulso de clock eu vou ir para o S0. Tá? E agora a interpretação da saída. Se o meu estado atual é o S2, a minha entrada A tem valor 0, então a minha saída Y vai ter valor 1. Se eu estou no S2 e a minha entrada A tem valor 1, então a minha saída Y é 0. Em todas as demais situações aqui, a saída Y é 0. Então, o único caso onde a saída Y vai assumir o valor 1, pessoal, é quando eu estiver no estado atual S2 e a entrada A valer 0. Lembrando de novo que a saída não depende de clock. Perfeito? Bom, vamos parar por aqui nessa videoaula, tá? Na próxima videoaula eu vou mostrar para vocês então como é que a gente faz a análise de uma máquina, ou seja, como é que a partir de um circuito a gente consegue gerar a representação da máquina em questão.